amigo, é só você decidir ser crente de verdade para ir para o céu, que um monte de gente vai dizer, não é mais bem-vindo aqui, não serve mais. É só você começar a pregar a palavra de Deus tal qual ela é, você vai ter muitos inimigos, e muitos lugares já não vai te aceitar, portas vão se fechar. Deixa eu lhe dizer, não tem problema, Jesus está olhando lá de cima e está dizendo, se aí embaixo não tem lugar para você, aqui em cima há um lugar reservado, e ninguém toma, ninguém. Jesus faz questão de dizer que para que nós alcancemos o livramento final, alcancemos a tão grande salvação, nós precisamos permanecer firmes até o fim. É importante lembrar que muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos iniciam a caminhada com muita firmeza espiritual, mas no decorrer da caminhada, com os acidentes de percurso, perdem a firmeza. Só vai galgar os céus aqueles que perseverarem firmes, aqueles que permanecerem firmes até o fim. É baseado nesse texto que eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: firmes até o arrebatamento. Firmes até o arrebatamento. O texto que ora acabamos de ler é parte de um grande sermão de Jesus, que é conhecido como sermão profético. Este sermão ocupa 2 capítulos do Evangelho de João, capítulo 24 e também o capítulo de número 25. E ele nasce da curiosidade dos discípulos de Jesus. Você deve se lembrar, no início do capítulo 24, Jesus está diante do grande templo em Jerusalém e ele emite uma palavra profética. Qual é a palavra? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Após emitir esta profecia, Jesus sobe o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguem. A Bíblia diz que quando chegam no topo, no cume da Montanha das Oliveiras, os discípulos cercam a Jesus e, movido por curiosidade, fazem para ele 3 grandiosas perguntas. A primeira pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta: quando serão estas coisas? Terceira pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? Observem os irmãos que Jesus, para responder os seus discípulos, ele faz questão de trazer à memória deles uma série de sinais, profecias, acontecimentos que deverão se desenrolar no palco do mundo antes da volta do Filho do Homem. Jesus então relacionou uma série de acontecimentos, de fatos, de sinais que deverão mostrar a brevidade da sua volta, deverão mostrar a proximidade do seu retorno para levar a sua igreja. Observem, irmãos, que Jesus falou sobre o surgimento de falsos cristos. Jesus também falou do surgimento de falsos profetas. Segundo a mensagem profética de Jesus, nos últimos dias haveria também o esfriamento generalizado do amor. Jesus fala de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes. Jesus fala também de nação contra nação, terremoto em vários lugares. Todos os sinais que foram relacionados por Jesus podem ser testemunhados por nós. Nós estamos vendo com os olhos humanos, carnais, naturais, os acontecimentos que Jesus havia proferido no sermão profético. É importante dizer para os irmãos
que estes acontecimentos, eles alertam a igreja, eles chamam a atenção da igreja, para que a igreja fique em vigilância. Jesus disse: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Estais, pois, alerta, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Qual é a mensagem de Deus? Ficar firme, permanecer firme até o dia do arrebatamento da igreja. Esta é a mensagem de Deus para nós aqui esta noite. Quando falamos do arrebatamento da igreja, é importante dizer que talvez alguém ignore essa mensagem, talvez alguém negligencie a palavra acerca do arrebatamento da igreja. Quando um pregador ergue a voz numa noite como essa, numa festa tão feliz como esta, e diz que Jesus pode voltar ainda esta noite, talvez antes do apagar das luzes deste santuário, Jesus pode surgir nas nuvens dos céus e levar para si a sua igreja. Esta é a nossa esperança. A esperança do cristão não é uma melhora econômica. O cristão não está esperando no próximo governo. Não, o cristão não está esperando talvez em alguma promessa humana. O cristão está aguardando a bendita esperança, o surgimento de Cristo na glória. Quantos têm essa esperança? Deixe-me ver. Essa é a esperança do cristão, e por isso precisamos estar atentos, precisamos estar alerta, porque Jesus há de vir numa hora em que nós não pensemos, não imaginamos, nós não sabemos o dia e nem a hora. A Bíblia Sagrada faz questão de mostrar em diversas referências a vinda de Jesus. Nós temos inúmeras referências só no Novo Testamento, em 318 versículos ou referências, aparece a menção ao arrebatamento da igreja. É bom dizer que foi o próprio Jesus quem fez esta grande promessa feita pelos lábios do próprio Cristo, quando ele reúne os seus discípulos e faz a seguinte expressão: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus. A Bíblia diz que após a sua ressurreição, Jesus fica aqui 40 dias com os seus discípulos, e ele então vai ser assunto aos céus. Do cume do Monte das Oliveiras, Jesus começa a subir para os céus, e quando ele está entrando pelas nuvens, a Bíblia diz que os irmãos estão olhando para cima, e então dois varões se apresentam dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido nos céus há de vir, assim como para o céu vistes ir, ele vai voltar. Foi Paulo que também fez questão de lembrar que num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro,
primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Nós estamos aguardando o surgimento de Cristo para buscar a sua igreja. Ele virá para nos arrebatar. O arrebatamento será a tirada da igreja desta terra com muita força e com muita rapidez. Mas sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É Jesus dizendo: aqui na casa de meu Pai tem muitas moradas. Jesus está dizendo que tem lugar para cada um de nós, os que estamos aqui. Então tem um lugar para você, tem lugar para você também tem lugar para todos nós lá no céu. E por que é que Jesus faz questão de dizer que há lugar para cada um de nós? É porque Jesus conhece o poder da rejeição. Ninguém foi tão rejeitado como Jesus. Você deve se lembrar, ainda no ventre de Maria, quando ela batia de porta em porta pedindo um lugar para que ele nascesse, ela ouvia a seguinte resposta: lamento, mas não tem lugar, não tem vaga. Jesus foi rejeitado antes do nascimento. Ele nasceu e cresceu com graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens também. A Bíblia diz que com 30 anos de idade ele começa o seu ministério. E deixa eu lhe dizer, ele não foi aceito em todos os lugares. A Bíblia diz: Betsaida, Corazim, Cafarnaum rejeitaram o ministério de Jesus. Gadara também rejeitou o ministério de Jesus. Aliás, Jesus chegou em Gadara para resolver o problema daquele lugar. Um homem que tinha uma legião de demônios, 6.000 demônios, e que quebrava tudo, arrebentava tudo, batia no peito e dizia: aqui quem manda sou eu. O homem era valente. Quando Jesus dizia: eu vou para Gadara, os discípulos com o olho arregalado: o homem lá é valente. Jesus diz: valente só é valente. E quanto mais valente não chega, quando mais valente chega, ele amarra o valente e diz: agora quem manda aqui sou eu. Jesus é o mais valente. Quando ele pisou em Gadara, o homem veio correndo, os demônios se agitaram e começaram a dizer: por que é que vieste nos atormentar aqui? Se tu mandas que nós saiamos dele, manda que entremos nos porcos. Satanás sabe que quem manda é Jesus, quem tem a palavra de ordem é Jesus, quem tem a regência é Jesus, quem tem o domínio é Jesus, quem tem o comando é Jesus. É tudo dele, é por ele, é para ele. Ele é Senhor dos céus e Senhor da terra. Ele é regente em cima e regente embaixo. O domínio está nas mãos dele. O poder é dele, a glória é dele, a presença é dele, a onipotência também é dele. Você é dele, a igreja é dele, o conjunto é dele, tudo aqui é para ele. Então glória a ele eternamente. Quem pode adorar a ele aqui essa noite? Só quem vem para adorar, só quem vem para dar glória a Deus. Rasga aí a tua alma, o teu coração e diga: Jesus, eu estou aqui para te adorar. Quem vem para adorar a ele? Adora a ele, porque ele está entre nós, ele está passando aí na tua frente para receber uma palavra de adoração, uma palavra de elogio, um glória a Deus, um aleluia, uma lágrima. Você pode adorar a ele, adore a ele com o melhor que você tem aqui essa noite. Pastor, eu só tenho glória. Diga glória. O melhor que eu tenho é levantar as mãos. Levanta as mãos, faz aquilo que tu sabe fazer de melhor, porque enquanto você está adorando aqui, Deus está quebrando o laço lá. Enquanto você está adorando aqui, Deus está entrando lá. Enquanto você está adorando aqui, eu estou profetizando o livramento descendo lá na tua casa. O Senhor está dizendo: me adora que eu entro na tua terra, me adora que eu vou na frente abrindo porta, me adora que eu quebro o laço, arrebento as cadeias. Vai cair a algema por terra essa noite, porque o Deus do livramento chegou aqui. Aleluia. Jesus libertou o homem, era para ser aplaudido em Gadara.
ser aplaudido. Os homens se levantaram e disseram: não és bem-vindo aqui. Aleluia. Tem muita gente que assim, Jesus está libertando, ele não gosta. Jesus está fazendo, ele está torcendo o nariz. Ele não está, ele é do contra. E Jesus nunca ficou onde não é bem recebido, meus irmãos. Se você abrir o coração e disser bem, ele entra, faz morada, ele faz morada. Mas se você trancar o coração e disser: não quero, não aceito, ele não vai invadir o seu coração, ele vai ficar do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se não abrir, eu fico do lado de fora. Então, se você quiser, se você abrir, se você deixar, se você aceitar, ele está aqui. Então, quem veio aqui para abrir o coração, abre. Quem veio aqui para dar glória, dá glória. Agora, quem veio só para ver, só vai ver. Mas quem veio para receber, já está recebendo. E o culto é meu, o culto é seu, cada um tem o seu, é individual, dá para entender? Então, meu culto está pegando fogo. Eu não sei como é que está o seu aí, mas o meu está pegando fogo. É por isso que você sai de uma reunião como essa, aí você encontra alguém dizendo: não vi nada, não recebi nada, estava tudo sem graça, sem direção, estava tudo vazio. Aí você encontra o outro na outra esquina dizendo: eu vi tudo, recebi tudo, estava tudo cheio, abençoado, eu estou renovado. O que é isso? O culto é individual. O meu culto está pegando fogo. E o seu, como é que está? Deixa eu ver. Onde estão os crentes que estão cheios da presença? Glórias! Estou sentindo graça de Deus aqui. Jesus foi rejeitado. Ele, meus irmãos, foi rejeitado, foi embora de Gadara. Agora deixa eu dizer, 3 anos e meio depois de começar o ministério, ele é pendurado entre os céus e a terra no meio de 2 cruzes. Qual é a mensagem do mundo para ele? Não és bem-vindo aqui na nossa terra. Jesus sabe o poder da rejeição, irmãos, e ele sabe que muitos são rejeitados aqui na terra só porque levam o nome dele, só porque carregam a palavra dele. Tem gente que perdeu lugar na família, tem gente que perdeu lugar no grupinho de amigos. É só você decidir ser crente de verdade para ir para o céu, que um monte de gente vai dizer: não é mais bem-vindo aqui, não serve mais. É só você começar a pregar a palavra de Deus tal qual ela é, você vai ter muitos inimigos e muitos lugares já não vai te aceitar, portas vão se fechar. Deixa eu lhe dizer, não tem problema. Jesus está olhando lá de cima e está dizendo: se aí embaixo não tem lugar para você, aqui em cima há um lugar reservado. E ninguém toma, ninguém mexe. Ninguém remove o teu lugar lá em cima. Não remove. Por quê? Porque quem te viu foi ele, quem te achou foi ele, quem te comprou foi ele, quem te separou foi ele, quem te batizou foi ele, quem te regenerou foi ele, quem te santificou foi ele que te justificou. Você está regenerado, abençoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que ele nos achou onde, pregador? Achou no lugar melhor do mundo? Não, a Bíblia diz que achou no lixo, no monturo, de lá de onde ele está. Ele se curva, diz a Bíblia, para ver o que está nos céus e na terra. E nessa curvada de Jeová, ele olha o monturo, e a Bíblia diz uma linguagem humana, ele arregaçou a manga e começou a mexer no lixo, mexeu para lá, mexeu para cá. Nessa mexida de Jeová, ele me encontrou, ele te achou. E quando ele achou, disse o profeta Ezequiel: levantou-me pelos cabelos de minha cabeça e disse: eis aqui o homem que eu vou usar na terra, e ninguém tem nada a ver com isso. Deu para entender? Você foi chamado por ele, você foi escolhido por ele. Ninguém mexe com o teu lugar lá em cima, ninguém mexe com o teu lugar lá no céu. Ninguém, nem o diabo, nem o inimigo pode remover o teu lugar lá em cima. Então é você e ele, adore a ele, porque entre você e ele, só você pode remover o teu lugar lá em cima, ninguém mais. Então por isso eu dou glória a Deus, por isso eu adoro ao Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. O teu nome está escrito, ninguém vai tirar. Satanás pode até se levantar, e ele vai se levantar uma vez, não só uma vez, 2, 3, 4, mas ele vai cair uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai cair. Por quê? Porque quem está contigo garante vitória. Ele virá para buscar a sua igreja. Aleluia. E quando ele vier, eu preciso estar firme.
Busca hoje. Resolve hoje. Por quê? Porque quando a trombeta tocar, disse Paulo, será um abrir e fechar de olhos. Um piscar de olhos. E quanto é um piscar de olhos? 7 milésimos de um segundo, segundo a ciência. E o que é 7 milésimos de um segundo? É você pegar um segundo e dividir em 1000 partes e usar apenas 7 partes destas. 7 milésimos de um segundo é o tempo que Jesus vai precisar para sair do céu, descer até as nuvens, abrir a sepultura dos mortos, ressuscitar, transformar os vivos e arrebatar para encontrar com Ele nos ares. Não vai dar tempo de abraçar, de pedir perdão, de conversar com o pastor. Não vai dar tempo, então faz hoje. Fica firme, permanece, 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 permanece. Aleluia. Estou sentindo graça de Deus aqui. Aleluia. Talvez não seja a palavra que você gostaria de ouvir, mas o cardápio aqui é do céu. Você só abre a boca e come. Estou sentindo graça de Deus aqui neste santuário. Aleluia. Quando Ele vier, Paulo disse que os nossos corpos serão transformados. Esse corpo de fraqueza se revestirá de poder, diz a Bíblia. Segundo, esse corpo de desonra se revestirá de glória. Terceiro, esse corpo de corrupção se revestirá de incorruptibilidade. Aí, a Bíblia diz, nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é, pregador. Mas se o que está escrito na Bíblia, o que está na Bíblia está muito aquém daquilo que nós viveremos. Não entende? Mas a Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Não é fogo que eu vou ver, não. Latão reluzente nos pés, não. Mas está escrito na Bíblia. A Bíblia é uma referência do que nós viveremos. Não entendi? Deixa eu lhe explicar. Deus, para falar com a gente, tem que descer para o nosso nível. Porque a gente não tem condições de subir para o nível dele. Então ele desce do nível dele para o nosso. Por quê? Porque ele habita na luz inacessível. Ninguém acessa, ninguém chega no nível dele, ninguém viaja para lá. Então é Deus quem desce para o nosso nível. Para falar com a gente, Deus vai falar na nossa linguagem. Então o que a Bíblia diz é Deus descendo do nível dele para falar no nosso. Não entendi, vou te explicar. A Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro. Aí você diz, glória a Deus, vou pisar em ouro. E aí Deus está olhando e está dizendo, deixa eu explicar, é mais do que ouro. Não é ouro não, pastor, não. E o ouro na Bíblia é o quê? Uma referência. É Deus olhando lá de cima e dizendo, eu preciso descer para a linguagem do homem. O que é que tem de mais precioso aí embaixo? Senhor, aqui embaixo é o ouro. Então escreve aí que as ruas aqui em cima são de ouro. É Deus dizendo, o que tem de mais precioso aí embaixo, aqui em cima, é para fazer calçamento de rua. Peraí, pregador, não é ouro? Não. E por que não é ouro? Porque ouro é algo corruptível da terra. É só para você alcançar a grandeza do que existe lá. A Bíblia diz que lá é o que o olho nunca viu, é o que o ouvido nunca ouviu, é o que nunca passou no coração do homem, é o que Deus prova. Então é mais do que ouro. Se é o que o olho nunca viu, é mais do que topázio, é mais do que esmeralda, é mais do que jaspe, é mais do que carbono, é muito mais. Então quando a Bíblia diz que nós veremos como Ele é, a Bíblia está dizendo, o que está escrito é só uma referência. Olha João, quando tem a revelação, ele escuta uma voz dizendo, tudo que você vê e ouvir, escreve. Agora pense na condição de João. João está no céu, vendo as coisas do céu, mas ele tem que pensar em quem está na terra e escrever na linguagem de quem está na terra para entender.
É tão difícil descrever o que está no céu, que Paulo foi arrebatado e disse: não dá para falar. Paulo não conta nada do que viu no céu. Por quê? Ele diz: é inefável. Não dá para não falar para os homens o que eu vi lá. Mas João recebeu uma ordem: escreve. Como é que eu escrevo o que eu estou vendo? E aí ele vê o próprio Jesus caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele diz assim: como é que eu escrevo o que eu estou vendo? Aí ele olha para os pés dele, e os pés brilham, reluz. Aí ele diz: o que é que tem na terra para me dar uma ideia do que eu estou vendo aqui? É aí que ele lembra do latão reluzente. E diz: o latão reluzente, quando sai da fornalha, é isso. Os pés dele é como? Os pés dele não é latão reluzente, é como? Como? É parecido. É para dar uma ideia. Os pés dele é como latão reluzente. E os olhos? Como chama de fogo. Não é chama de fogo. Os cabelos, como a branca lã. Aí ele olha e diz assim: e o rosto? Aí ele procura, pensa e diz: não tem nada na terra, nem para dar uma ideia do rosto dele. Não tem um brilho na terra que dê uma ideia do que ele viu. Aí então ele fala assim: deixa eu recorrer a um recurso que está fora da terra, a estrela de quinta grandeza, o sol. Aí ele diz assim: ei, o rosto dele é parecido, só para vocês terem uma ideia, como o sol. Mas não é o sol em qualquer momento, não é o sol ao meio-dia, na sua força maior. Quer ver como é muito mais do que o que está escrito? Porque João diz: eu olhei para ele, é como o sol. Mas se você olhar para o sol ao meio-dia, a vista escurece, mas você mantém o equilíbrio, você se mantém de pé. Aí João diz: mas quando eu olhei para ele, não só escureceu a vista, como eu perdi as forças das pernas e caí como morto. Mas ele levantou-me com a sua destra, com a sua mão direita, e disse: João, não tema, João, eu que vivo fui morto, mas vivo para todo sempre. Eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa e sou o ômega, eu sou o princípio e sou o fim. Eu tenho a chave de Davi, e quando eu fecho ninguém abre, mas quando eu abro, e ninguém pode fechar. O que Deus abre, ninguém fecha. Deixa eu abrir um parênteses para profetizar. Você crê numa palavra profética de Deus aqui? Levante a sua mão e segure. Deixa eu profetizar. O que Deus abriu, o homem não fecha. O que Deus abriu, o homem não fecha. Vamos tentar, vamos fazer força, vamos dizer: vai acabar, não vai dar certo. Deus está dizendo: eu abri a porta e eu vou fechar. Homem não tem força para fechar essa porta, homem não tem força para trancar essa porta. O Senhor está dizendo: foi eu que abri, eu quebrei os ferrolhos, eu estourei os cadeados, eu preparei esse lugar e ninguém vai te tirar de lá. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Entra por essa porta, entra por essa porta. Deus está abrindo porta de cura aqui essa noite. Deus está abrindo porta de milagre aqui. Quem vem para receber? Quem vem para receber? Deus maravilhoso, aleluia. Como Ele é, nós o veremos. Deus é fiel. Que maravilha, aleluia. E daí, pregador? E daí que nós seremos levados e entraremos com Ele nos céus. Estou sentindo graça de Deus aqui nesse santuário. E a faia que me nomando é para que a série a raia flácia. Dalamando e provastelio rastelio minassia popacione rastelio. Lavai e pominando tu mistelio randa secchia nasca. Levanto e defaço e derressia. Lepacandai e maço e deramachúria medecante. E levanto e derressia. Vai, sai. Levanto e mastéria. Eu estou sentindo graça de Deus aqui neste santuário. Há uma presença de Deus
Fica firme, eu não abro mão de você, não desiste agora, não largue a tua cruz, vai valer a pena, continue lutando, continue resistindo, vai caindo, levantando, se arrastando, mas não pare, não desista. Essa noite Deus está dizendo, eu te trouxe aqui para renovar as tuas forças, você não vai esmorecer, você não vai desistir da fé, você não vai entregar os pontos, você não vai sair da presença de Deus. Satanás preparou tudo e disse, vai acabar, vou destruir, vou levar, vou afastá-lo, mas o Senhor está dizendo, eu estou quebrando os laços, você vai permanecer firme, você vai ficar firme, você vai permanecer de pé. O Senhor está dizendo, eu estou passando aqui entre vós esta noite, e estou renovando a força dos fracos, estou levantando os caídos, estou colocando de pé novamente aqueles que estão prostrados. Se você veio aqui para receber o renovo de Deus, então comece a receber agora, comece a receber agora. Satanás está dizendo, eu não vou permitir que você permaneça, mas Deus está dizendo, maior é o que está contigo nesta peleja. A peleja não é nossa, é de Deus. O que é que eu faço, pastor? Em nome de Jesus, clama, pede socorro, pede ajuda, diga, Jesus, me ajuda, me socorre, fortalece as minhas mãos. Deus está fortalecendo o crente aqui essa noite, Deus já está fortalecendo os jovens aqui essa noite. Não, Satanás não vai conseguir, vai cair o cavalo e o cavaleiro, o feitiço e o feiticeiro, mas você vai permanecer de pé, você vai permanecer marchando, você vai permanecer caminhando. Jerusalém é logo ali, não desista. Jesus está renovando o crente aqui esta noite. Chegarmos no céu, os flagelos dessa vida não existirão lá. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, nem sopro, nem planto, porque essas coisas já são passadas. Aleluia. Aceitaremos a mesa dele. Você fica feliz quando você cerca a mesa da ceia e o diácono da igreja te serve a ceia. Naquele dia não será o diácono da igreja que vai lhe servir, o próprio Jesus te servirá. Não desista, permaneça firme, permaneça firme. Crente aqui que já está sendo renovado. A igreja será tomada. Eu estou me lembrando aqui de Thomas Edison. Glória! Thomas Edison, inventor da lâmpada, era crente em Jesus Cristo. E ele pregava o arrebatamento da igreja e dizia, Jesus virá buscar a sua igreja. Os amigos dele questionavam, dizendo, como será esse arrebatamento? Você é tão inteligente, Thomas. Como é que você não considera a lei da gravidade? Você não sabe que a lei da gravidade atrai todas as coisas para baixo? Tudo que você jogar será atraído para baixo. Como é que você diz que o povo vai sair daqui e vai subir, vai se arrebatar? Como é que isso vai acontecer? Ele disse, eu vou mostrar para vocês. Olha o que é um crente cheio de Espírito Santo. Ele disse, me traga um balde cheio de areia. Trouxeram um balde para ele, cheio de areia. Trago também alguns palitos. Jogaram os palitos ali dentro do balde. Joguem também aí dentro alguns pregos. Jogaram alguns pregos. Eles não entenderam nada. Eles disseram, Thomas, o que é isso? Ele disse, eu vou explicar para
pregos representam todos os salvos, a igreja que vai subir no arrebatamento. E daí? Que eu quero que vocês me tragam uma grande pedra ímã. E trouxeram um ímã para ele. E disseram, o que é que esse ímã tem a ver com a história? Esse ímã aqui representa o advento da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Ele foi aproximando o ímã do balde e foi dizendo, a cada momento que passa está chegando mais perto. Ele foi chegando, quando o ímã ficou em cima do balde, aqueles pregos que estavam lá embaixo começaram a sentir a magnitude do ímã e começaram a se movimentar. Aí ele parou e disse, estão vendo? Somente os pregos estão se movimentando. A igreja do arrebatamento não está parada, ela está se movimentando. A igreja do arrebatamento não está parada, ela está se movendo. Ele desceu mais um pouco o ímã, a magnitude do ímã aumentou. E então aqueles pregos ficaram de pé, sustentados pela força que vem de cima. Ele olhou e disse, estão vendo? A igreja do arrebatamento também não está deitada. A igreja do arrebatamento está de pé e ela está sustentada pela força que vem de cima, que vem do alto. Eles estão olhando, mas e daí que vocês vão ver? Ele desce mais um pouquinho o ímã, e quando desce, a força do ímã, a magnitude do ímã, começa a puxar os pregos de uma só vez. Todos são puxados e grudam no ímã lá em cima. Aí ele disse, assim será o arrebatamento da igreja. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, não vai ficar nenhum salvo aqui na terra. Todos serão puxados, atraídos pela presença de Jesus nas nuvens do céu. Nenhum salvo vai ficar, só vai ficar aqueles que não estão preparados. Então eu venho essa noite aqui pregar para você e dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Fica firme, não esmoreça a sua fé. Ei, não enfraqueça a sua fé, permanece firme. Aconteça o que acontecer, fica de pé, fica firme, se levante na presença de Deus e diz para viver ou para morrer, eu vou permanecer firme. Queira Satanás ou não, levante-se o inimigo ou não, eu vou permanecer firme na presença de Deus. Vai ter hora que as tentações, as tribulações serão tão grandes que você vai olhar e vai pedir misericórdia, mas na hora que você bater os joelhos no chão e disser, Senhor, eu estou aqui, Deus vai se apresentar e vai dizer, eu também estou aqui com você, eu também estou aqui do teu lado. Vai passar, essa prova vai passar, vai passar. É justamente nesta hora que o Senhor coloca no meu coração que eu renovo descendo aqui, as tuas forças serão renovadas. Ah, pastor, eu tenho tantos anos de fé, você também precisa de um renovo. Ah, mas eu já sou experiente, eu tenho 30 anos, você também precisa de um renovo. Eu tenho 40 anos de fé, também precisa. E quem começou ontem também precisa. Há um renovo de Deus todos os dias para a nossa vida. As nossas forças precisam ser renovadas para a gente permanecer de pé. É tanta coisa, é tanta inovação, é tanta coisa surgindo por aí, é tanto engano, sutileza. Satanás de maneira sorrateira está querendo tirar-nos da presença de Deus. Mas esta noite a palavra de Deus chegou aqui e você vai sair daqui com o coração transbordando pela palavra. Você vai sair daqui com a certeza de que o Senhor Deus marcou esta reunião para dizer, eu não abro mão de você. Vai, Deus vai renovar as tuas forças, Deus vai renovar as tuas forças. Você vai voltar para a tua casa dizendo, vou caminhar mais um pouco. Há um alimento celestial descendo aqui, assim como o anjo levou o alimento para Elias e disse, vai, come, bebe, porque muito longo é o teu caminho. Deus está dizendo, eu estou te renovando essa noite, eu estou descendo um pão quente do céu, a água fresca do céu, para você comer e beber, porque o teu caminho é longo. Você não vai parar agora, você não vai desistir agora, você não vai estacionar agora. Senhor, eu queria parar um pouquinho, não vai. O nosso descanso não é aqui. Quem foi que disse que é para você entregar? Quem foi que disse que é para você abrir mão? O Senhor está dizendo, eu te chamei para esta obra, eu confiei na tua mão e você não vai desistir. Pega a tua cruz e siga-me. É difícil, mas você vai me seguir. É difícil, mas você vai chegar. Você vai receber renovo de Deus aqui essa noite. Satanás que se cuide, porque a igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar está recebendo o renovo do alto. Levante a sua mão, recebe renovo de Deus aqui. Só quem crê, para ficar melhor, fique de pé em nome de Jesus.
Aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Eu quero orar com você. Eu quero orar com a tua vida. O Senhor Deus está neste lugar. Uma glória de Deus aqui neste santuário. Eu gostaria de saber com o pastor se a minha esposa pode louvar enquanto eu oro. Então a Samara louve a Jesus enquanto nós estaremos orando ao Senhor. E eu quero ministrar renovo de Deus na tua vida, renovo de Deus na tua casa, renovo de Deus no teu ministério. O Senhor está dizendo: eu vim aqui para te renovar. O tempo é chegado. Não há tempo mais de brincar. Não é tempo mais de você dar um tempo de ir para o mundo. Não, é hora de permanecer firme aí onde você está, com os olhos fechados. Você vai orar agora, com os olhos fechados. Você vai clamar a Deus agora. Eu sei que tem pessoas aqui que estão por um fio de cabelo. Satanás já preparou tudo, já preparou lá no inferno. Todo já está planejado para te tirar da presença de Deus. Mas esta noite o laço do passarinheiro quebrou e você está escapando. Deus está dizendo: eu te abraço esta noite. Aí onde você está, com os olhos fechados, você vai orar aqui. Enquanto você ora, eu ministro sobre você o renovo que vem do céu. Olha agora, eterno Deus e poderoso Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja que já está na tua presença, Senhor Deus. Senhor, estende as tuas mãos, renova a alegria, renova, Senhor Deus, a alegria da salvação, renova agora, repreende, Senhor Deus, toda e qualquer força contrária, que seja dissipada e neutralizada a força de ataque do inimigo contra a vida dessa juventude. Senhor Deus, eu profetizo sobre eles, Senhor, que eles serão renovados. Tem autoridade para isso, Senhor.